Olá, NutriKids! Seja bem-vinda a mais uma live. Eu sou Andréa Liz, nutricionista de bebês e crianças e facilitadora também em amamentação. Nessa série de lives eu te ajudo a você atender com segurança bebês e crianças e viver da nutrição infantil através de um passo a passo. Todas essas lives estão acontecendo aqui no meu Instagram para que a gente possa esquentar os nossos coraçõezinhos para a jornada passo a passo na nutrição infantil, que vai acontecer dos dias 6 a 12 de setembro. Um evento 100% online e gratuito. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu link da bio. Esse evento será demais! E hoje nós vamos falar sobre... O título é Como ter uma agenda cheia com pacientes de terapia alimentar. Então, eu trouxe esse tema porque hoje o que mantém o meu consultório, o que traz giro de paciente, são as terapias alimentares. Então, eu vim trazer aqui nessa live para você, Nutri, como você vai conseguir fidelizar esses pacientes já na primeira consulta e como que você vai mantê-los, mês a mês ali com você através das terapias alimentares. Bom, quando a gente fala das terapias alimentares, a gente precisa, conversar sobre o que é verdadeiramente uma terapia alimentar. Bom, esse tipo de atendimento vários profissionais fazem, não somos somente nós nutricionistas, mas quando a gente fala de alimentação de uma criança, o primeiro profissional que os pais pensam somos nós, as nutricionistas. Geralmente são os primeiros profissionais que eles passam e depois a gente acaba encaminhando para outros profissionais como fono, TO, psicólogas, enfim. Então, se a gente sabe vender o nosso peixe, como eu sempre falo, a respeito das nossas terapias alimentares, a gente consegue ter um giro de paciente bem legal. As terapias nada mais é que a aproximação da criança com o alimento através do lúdico, através de brincadeiras, sem o foco no comer, e sim o foco em aproximação. Então, a gente vai olhar onde essa criança está na escadinha do comer, que eu vou mostrar aqui para vocês nessa live, e a gente vai então trazer brincadeiras, diversão, uma consulta super lúdica, e no meio de tudo isso, o alimento está ali. Isso serve para muitas crianças que têm nojo dos alimentos, para muitas crianças que não suportam cheiros, que não gostam de coisas coloridas. Então, tudo isso vai estar sendo trabalhado na criança, A criança vai olhar para aquele alimento com um outro ar, com uma outra visão, com um outro sentimento. É legal também nós explicarmos para os pais, quando a gente fala de terapia alimentar, que se na introdução alimentar houve uma construção com a comida, com sentimentos ruins, por exemplo, traumas, engasgos, por exemplo. Então a criança não quer comer feijão porque um dia ela se engasgou com feijão. Através da terapia alimentar, a gente consegue ressignificar esse alimento na vida dela, Ela vai passar a lembrar do feijão com alegria, e daqui a pouco ela volta a aceitar esse alimento na vida dela. E claro, a gente tem que ver se a gente precisa de outros profissionais junto com a gente, como nesse caso uma psicóloga, Então, também pode ser trabalhado, como eu sempre falo nos meus stories, se você nunca viu, eu tenho vários exemplos de terapias alimentares que os pais me contratam para ensinar a comer coisas que não é fruta e verdura, Então, tem uma paciente em específico que os pais adoram viajar, vivem viajando e passam trabalho com a criança porque ela só come fruta e verdura e legumes, só coisa saudável, Assim, sem querer experimentar uma torta diferente, sem querer experimentar um pão diferente, um pão de queijo, um iogurte, um queijo. Ela só quer comer frutas. Então, a terapia alimentar vem nesse sentido de abrir o leque dessa criança para novos alimentos, tá certo? Para quem não conhecia
essa é a explicação, assim, bem breve. E aí, quando a gente fala de terapias alimentares, eu preciso informar que terapia alimentar não é oficina culinária. Não é simplesmente você ir lá, fazer um bolinho de banana e dizer que está fazendo terapia alimentar. Por trás da terapia alimentar há muito estudo, né? A gente precisa estudar as questões da criança. A gente também precisa organizar o contexto dessa criança em casa, porque de nada vai adiantar você ir lá, fazer a criança quebrar o ovo, cortar a banana, mexer na farinha, se os pais não estão seguros, por exemplo, com a alimentação dessa criança, se ainda forçam a criança a comer em casa, né? Se ainda há muita televisão na hora que a criança está comendo. Então, tudo isso faz parte da terapia alimentar, faz parte de a gente ajudar essa criança seletiva a comer melhor e os pais ficarem mais tranquilos a respeito da alimentação dessa criança. Então, quando a gente fala terapia alimentar, quando vocês veem videozinhos meus aqui, brincando com a criança, há muito estudo por trás, há muita técnica por trás, né? Não é só uma oficina culinária, não é só brincar com a comida, tá certo? Então, afinal, por que devo oferecer terapia alimentar aos meus pacientes seletivos? Primeiro que são pacientes que eles não vai adiantar eles vir a cada 3 meses como pacientes de introdução alimentar, né? Nós fizemos uma live sobre introdução alimentar, como a gente fideliza e tudo mais, mas a gente faz, geralmente eu faço, né, o acompanhamento trimestral. Com crianças que vêm, por exemplo, com obesidade, sobrepeso, também dá para ser feito acompanhamento mensal ou quinzenal. Com pacientes seletivos, para a gente ter verdadeiramente resultados, a gente precisa encontrá-los semanalmente ou quinzenalmente. E isso faz a nossa agenda ter giro, faz a gente ter paciente todas as semanas. Aqui, por exemplo, eu tenho já os pacientes fixos, né? Toda quinta-feira, às 9 horas, é a Heleninha. Toda sexta-feira, às 10h30, é o Miguel, né? Então, é como se fosse terapia com a psicóloga, é como se fosse terapia com a fonoaudióloga, é toda semana na Nutri também, né? Então, quando eu me abri para isso, foi onde eu comecei a ver verdadeiramente a minha agenda enchendo. Além disso, é um paciente que dificilmente vai ter alta, né? Porque quando a gente acompanha, por exemplo, um bebê na fase de introdução alimentar, fechou os 2 anos, não tem por que eu ficar pedindo para a mãe voltar com 2 anos e 1 mês, com 2 anos e 5 meses, né? Se tá tudo bem, se a gente fez uma introdução alimentar adequada, a gente plantou tudo que tinha que plantar, a mãe vai retornar se sentir necessidade. Uma criança que precisa mudar os hábitos, né? A partir do momento que a gente conseguiu, né, melhorar os hábitos, por que eu vou ficar segurando essa criança comigo? Agora, paciente seletivo, dificilmente ele vai ter alta porque às vezes eles vêm com 10 alimentos aceitos e aí a gente, em 4 meses de consulta, a gente consegue aumentar um alimento, né? Em mais 4 meses, mais 3 alimentos, a gente consegue enriquecer uma coisa ou outra. E o objetivo da família é o quê? É que ele tenha sociabilidade, né? Que ele possa, quando crescer, comer com os amiguinhos tranquilamente, ir numa pizzaria e não ter nojo de nada que tem em cima da pizza, né? Os pais querem ver a criança comendo colorido. Então, quando a gente fala de terapia alimentar, é uma oportunidade por isso, que são os pacientes que verdadeiramente vão sustentar o consultório de uma Nutri infantil. Claro que dá para viver só de introdução alimentar, dá para viver só de atendimento de criança sem ser seletiva, com certeza. Mas é mais fácil viver atendendo essas crianças seletivas por tudo isso que eu expliquei até aqui, tá? E aí, quando a gente fala de terapia alimentar, eu trouxe aqui alguns exemplos. Esse aí eu peguei dos stories da Kate. A Kate é uma nutricionista de Pojuca, na Bahia. Então ali ela estava interagindo com a criança, estava brincando e o alimento ali no cantinho, né? Então a essência da terapia é isso, é a gente trazer a brincadeira e o alimento não é o protagonista da história, o protagonista é a brincadeira. Eu trouxe outro exemplo também de uma outra Nutri, a Joyce, né? A Joyce também está arrasando nos seus atendimentos, não sei se ela tá aí.
E ela tá ali interagindo a criança com o alimento, né? Geralmente quando é criança pequenininha a terapia é a base de exploração mesmo, né? A gente não tem muito o que inventar, a gente corta, a gente pica, a gente estimula o cheiro, né? A gente vai fazendo com que essa criança vá subindo na escadinha do comer através da nossa consulta. Eu trouxe um segundo exemplo aqui, né, que é a Mi brincando ali com a criança, o Dino sempre do lado, né? O Dino é um recurso que a gente usa muito, que a criança gosta de dar comidinha pro Dino e aquela coisa. Então, sim, existem muitas nutris espalhadas no Brasil inteiro fazendo terapia alimentar e tendo verdadeiramente sucesso, demanda, né? A partir do momento, Nutri, que o seu trabalho de terapia alimentar cair na boca das mães que tem filho que não come, olha, pode ter certeza que vai ser indicação atrás de indicação, se o seu trabalho estiver verdadeiramente trazendo resultado. Claro que o resultado não depende da gente, né? Depende do processo da criança. Mas aí a importância de a gente alinhar as expectativas na primeira consulta, que é o que eu vou falar aqui na live. E aí, na sua cabeça, Nutri, pode estar passando o seguinte: não tem um espaço ideal. E aí, eu quero mostrar que antes de eu ter o meu consultório, né, que é onde eu trabalho hoje, onde eu tenho a cozinha e tudo mais, eu fazia terapia alimentar na copinha das clínicas onde eu atendia. Dá para fazer, assim como as minhas alunas fazem, que é o que eu ensino, dá para fazer no chão da sala onde você atende. Basta você colocar ali um tapete, uma toalha plástica, né? Não é desculpa dizer que não tem espaço ideal para fazer as terapias alimentares. Para uma criança se divertir, não precisa muito, né? A criança tem uma imaginação incrível, é a gente entrar no mundo dela, então a gente consegue fazer terapia alimentar em qualquer lugar, tá? Inclusive na copinha, deixa eu mostrar aqui de novo, na copinha de uma clínica, né? Toda fechadinha, toda, né, limpinha, bonitinha, a gente vai lá, bagunça a copinha da clínica e depois a gente limpa tudo. Mas é super possível, tá? E quando a gente fala de terapia alimentar, tem uma outra coisa que talvez esteja passando na sua cabeça, Nutri. Eu ofereço aqui, mas os pais não entendem a importância. Eu falo sobre a terapia alimentar, mas os pais não querem. Então, aqui na minha cidade, aqui na minha região, os pais que eu atendo não dão importância, aqui não dá certo, né? E, na verdade, sinto lhe dizer que a questão é você não estar sabendo vender a terapia alimentar. Você não estar sabendo verdadeiramente explicar esse serviço e a importância dele para uma criança seletiva. E eu vou ensinar aqui no final dessa live como que verdadeiramente você vai mostrar esse valor para os pais, tá? Então isso também não é desculpa de você não conseguir trabalhar com terapias alimentares. E uma terceira coisa que pode estar passando na sua cabeça, Nutri. Onde eu atendo, tem outros profissionais que já fazem. Já ouvi muitas Nutris, recebi no direct, algumas alunas minhas falam. Qual é a questão? Atendem numa clínica, né, onde tem fonoaudióloga, onde tem terapeuta ocupacional, né, e todas elas fazem terapia alimentar. Não tem problema nenhum. Por quê? Você mesma, Nutri, vai trazer os seus pacientes do seu Instagram, né, das indicações que você receber dos seus pacientes. Você não precisa depender da clínica para isso. E outra coisa, né? Quando a gente fala de outros profissionais fazendo, nós nutricionistas também temos papel e muitos deles nos indicam. A gente precisa equilibrar o cardápio, avaliar os exames, fazer suplementação. Então isso é só papel de nutricionista. Por mais que numa clínica vários fazem a terapia, é importante você mostrar para esses profissionais dessas clínicas o seu papel de nutri, de equilibrar o cardápio, garantir os nutrientes para essa criança crescer e se desenvolver, tá? Mas não é desculpa que onde você atende tem gente já fazendo terapia. É questão de você buscar os seus e não depender da clínica indicar, tá certo? E uma outra coisa que talvez esteja passando na sua cabeça: vou gastar muito nas consultas e não ver lucro. Mito.
Dá para você fazer terapia comprando um cacho de banana, né? Que a gente gasta aí 4, 5 reais. Então depende. Claro que esses dias eu fui fazer uma terapia com uma pacientinha e a mãe solicitou fazer com carne, né? E claro, eu gastei 30 reais pra gente fazer um hambúrguer gostoso. Mas isso é raro. Geralmente o que os pais pedem é fruta, é verdura, é legume. Dá pra você fazer terapia alimentar com um buquê de alface que você pagou ali 2 reais, tá? Então também não é desculpa pra você não fazer a sua terapia alimentar. E aí, o jeito errado de atender uma criança seletiva é achar que com uma consulta vai resolver o problema da família. Não vai resolver. Você pode ajudar e muito. Suas orientações podem verdadeiramente fazer muita diferença na vida daquela família. Mas nessa única consulta, o problema central, que é a seletividade, não vai ser resolvido, né? Então, quando você não oferece a terapia alimentar, quando você só oferece a consulta avulsa para aquela criança seletiva, você não está sendo uma profissional boa, porque você não está resolvendo o problema da criança, né? Então, o jeito certo de atender uma criança seletiva é entender que a primeira consulta é apenas a avaliação e que somente com a terapia veremos resultado. Então, inclusive, eu não faço assim, mas eu tenho algumas alunas que fazem. Isso é uma questão opcional. Pode ser, quando a mãe entra em contato e fala que o filho é seletivo, vocês podem vender a primeira consulta como avaliação, né? Na primeira consulta a gente vai fazer uma avaliação, o preço é X. As terapias alimentares a gente conversa na consulta, ou se você quiser você já pode até explicar como funciona. E o preço é X, eu já vou falar aqui como é que funciona as frequências e tudo mais. Então, a primeira consulta você vai conversar com os pais, né? Você vai entender o contexto da criança. Você pode até fazer uma amostra da terapia para você tentar entender questões sensoriais da criança, né? Se você não assistiu a live que eu fiz sobre o passo a passo da primeira consulta na seletividade alimentar, ela está no meu YouTube. E eu expliquei exatamente o que eu faço na minha primeira consulta de seletividade, tá? Então, geralmente, aquilo tudo é uma avaliação. E as demais consultas é onde verdadeiramente a gente vai esquecer plano alimentar, a gente vai esquecer balança e comprimento, a gente vai esquecer suplementação e a gente vai brincar com a criança. Mas na primeira consulta a gente tem várias coisas para olhar, né? Então o jeito certo é você demonstrar para esses pais. Então você pode tanto vender a avaliação e depois as terapias. Tem aluna minha que vende avaliação para os pais, depois avaliação com as crianças e depois a terapia, né? Eu faço a avaliação com o pai e com as crianças na primeira consulta e aí a gente fecha a terapia alimentar, tá? E aí, como vender de forma certeira a sua terapia alimentar? Então, esse é o momento tchan dessa aula. Eu vou ensinar você, Nutri, como eu faço na minha consulta para mostrar o valor da terapia alimentar. Para mostrar que os pais precisam de mim por muito e muito tempo. Tenha os passos do comer impressos na sua pastinha de atendimentos. Mostre depois, quando eu faço a mini terapia alimentar na primeira consulta, onde eu vou ali, interajo rapidamente com a criança, demora cerca de 10, 15 minutos, eu deixo a criança ali brincando e vou conversar com os pais. E ali eu mostro a escadinha do comer, né? Essa escadinha, ela tá resumida, né? São 32 passos. E eu mostro minimamente onde eu vi que o filho dele está. Então, por exemplo, o filho dele não quis nem tocar. Então, olha só, pai, vocês querem que ele coma, mas ele não tá nem tocando. Então, eu preciso que ele venha mais vezes, a gente vai brincar mais vezes. Isso aqui foi apenas uma amostra, né, do que eu posso fazer com seu filho para que ele se sinta à vontade de tocar, né, para que aos poucos ele vá se relacionando com esse alimento sem nojo, enfim, até que chegue num momento que ele queira verdadeiramente provar sem insistir, né? Que
por conta própria, ele queira provar. Claro que a gente tem técnicas, a gente vai estimulando, mas eu dependo do tempo da criança. E olha só, o jeito que eu tô falando aqui é como eu falo com os pais, tá? E eu não vou te dizer, pai, eu não vou te dizer, mãe, em quanto tempo seu filho vai comer um novo alimento, né? Não depende de mim. Aqui eu vou dar o meu melhor, né? Eu vou explicar qual vai ser o papel de vocês em casa, porque eu sempre deixo um deverzinho para os pais, né? Mas eu dependo do tempo da criança. E além disso, eu vou pedir, né, que ele comece aqui comigo, mas eu vou avaliar a necessidade de outros profissionais trabalhando com ele, porque se eu ver que o sensorial dele é muito aguçado, ele tem muito nojo, né? Ou o cheiro para ele é insuportável, ele não consegue nem ficar na sala comigo quando eu cozinho uma cenoura, né? Enfim, aí eu vou te encaminhar para uma TO, né? Se eu ver que é questão comportamental, que comigo ele come, com vocês em casa não, né? Ele tá testando vocês, eu vou te encaminhar para uma psicóloga, né? Então eu já deixo claro isso na primeira consulta, de que eu não prometo quando que a criança vai comer o novo alimento, assim como eu não prometo que eu vou dar conta sozinha, que talvez eu vou sim precisar de outro profissional. Então, essa escadinha do comer é o que eu uso para vender a consulta. Mas ela vem acompanhada da minha maravilhosa barata. Eu tenho uma barata no consultório, impressa, né, bem grandona. E eu mostro o tamanho da dificuldade que a criança tem para provar novos alimentos usando essa barata. Então, a primeira pergunta que eu faço aos pais, depois de explicar a escadinha, é: você comeria uma barata? E aí, obviamente, os pais vão dizer que não, né? Aí eu pergunto aos pais: mas existe gente que come barata? E aí, se eles não sabem responder, eu falo: sim, tem na Tailândia, né? Nesses países tem gente que come barata, come escorpião, come grilo, come um monte de coisa. Então, se eu pedisse, daí eu pego ali a escadinha, né, novamente. Se eu pedisse, mãe, pra você, se você tolera a barata, você tolera? Você aguentaria uma barata no mesmo lugar que você? E a maioria das mulheres falam que não, os pais até falam que sim, né? Aquela coisa. Você interagiria com a barata? Você brincaria com a barata? Você tocaria numa barata? Você provaria uma barata, né? Se a gente for olhar aqui, por onde a gente pode começar a provar a barata? Quem sabe pela patinha, quem sabe pela anteninha. Então, aí é onde eu chego para os pais e falo: e se eu te falasse, pega essa barata e come, mastiga, engole, você vai conseguir? Não vai. Então, para o seu filho que é seletivo, todos os alimentos recusados, né, eles são como uma barata. Então, aqui na terapia é onde eu vou trazer a barata para perto dele, né? Onde eu vou trazer a cenoura, eu vou trazer a beterraba, eu vou trazer a abóbora, eu vou trazer o alface. E ele vai passar a tolerar mais. E daqui a pouco ele vai querer tocar. E daqui a pouco ele vai querer cheirar, né? E aos poucos, esses alimentos vão se tornando rotineiros na vida dele. Ele vai se tornando amigos desse alimento, né? Então, eu vou até tirar a barata aqui, porque é nojento. Vou voltar para a escadinha. Então, é onde a gente consegue mostrar que não adianta, né? É a mesma coisa que eu falar para os pais: ó, vocês me pagaram em uma consulta, pega e come a barata. Não, né? Eu precisaria de horas e horas, né, convencendo esses pais até que um dia eles criem coragem para comer a barata. Então, quando eu explico isso, não tem como os pais não entenderem a complexidade, né, do comer. Não tem como eles não entenderem que eles precisam verdadeiramente trazer o filho deles toda semana. E é claro que aí a gente vai pegar no financeiro. A gente vai pegar no financeiro dessa família. Porque, por mais que muitos pais queiram, talvez eles não possam trazer toda semana, né? A gente pode oferecer 2 vezes na semana, se os pais tiverem condições, por que não? Se quiser trazer todo dia, traz, né?
Mas dá pra gente oferecer semanal, o que a maioria dos meus pacientinhos querem, né? Os pais dos meus pacientinhos seletivos, eles preferem semanal ou quinzenal. Então, quinzenal, geralmente eu ofereço para aquelas crianças que não são verdadeiramente seletivas, elas comem um bom leque de alimentos, né? Mas os pais querem que esse leque aumente, né? Daí eu falo que não tem necessidade, a não ser que os pais queiram. Geralmente eles concordam em trazer quinzenalmente. Então, é questão de você conversar com os pais e tentarem ver, né? E às vezes eu falo assim, vamos começar semanal, no primeiro mês, vamos ver como é que ele fica, no próximo mês vamos ver se ele vai reagir bem à terapia, daí a gente continua semanal. Se a gente vê que ele está indo para trás, né? Que às vezes a gente trabalha tanto com o alimento que a criança não reage tão bem, então a gente dá um tempinho de 15 dias, enfim, né? E aí os valores, como funcionam? Tudo depende, né? Eu acho o mais importante é que o valor de uma terapia não pode ser menor que o valor do que o sindicato indica da sua região, né? Se o sindicato indica 150, é 150 terapia, né? Dá sim para você fazer valores menores, né? Por exemplo, semanalmente, a minha terapia semanal é R$600, né? A mensalidade, no caso, né? E quinzenal, se eu não me engano, é 320. Ou é 400 e alguma coisa. Não me lembro. Tá? Então dá para vocês fazerem valores como se fossem mensalidades, né? Para a terapia alimentar. E aí é uma questão pessoal mesmo, vocês vão decidir. Então, né, já até falei aqui por aqui, a mensalidade é mensal ou é mensalidade quinzenal. Fechou o mês, é uma nova mensalidade. E importante, quando fechar as consultas que os pais pagaram, pergunte novamente, vamos manter? Mostra tudo que a criança evoluiu, né? Eu gosto de ficar sozinha com a criança na consulta. Eu costumo muito fazer vídeos, né, ao longo da consulta, tanto é que às vezes eu vivo postando aqui no meu Instagram esses vídeos. E eu mando os vídeos para os pais e mando um áudio explicando tudo que foi trabalhado, o que a criança evoluiu naquela consulta, né? O que eu achei bom, o que eu acho que na próxima consulta vai ser trabalhado, se os pais estão de acordo. Então eles vão vendo que tá valendo a pena. Porque se eles levam a criança toda semana e a criança continua comendo as mesmas coisas, por que ela vai continuar no próximo mês? Né? Então a gente tem que mostrar, tá valendo a pena, a criança está tocando, ela não chegava nem perto, agora ela está tocando, né? E nós profissionais, nós temos que valorizar essas pequenas conquistas para os pais entenderem o quanto é conquista verdadeira, né? Que a gente não está enrolando. E cuidar com as nossas expectativas, não ficar triste se a criança não comer, né? Porque a gente não espera que a criança coma numa terapia, a gente espera que a criança interaja com o alimento, né? E se comer é uma consequência. E aí, como dever de casa para você, Nutri, que assistiu essa live, eu já vou abrir para perguntas, tá bom? Como próximo paciente, por favor, ofereça terapia alimentar, né? Já faça aí, já organize como vai funcionar as suas mensalidades, se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, como vai funcionar os valores, como você vai vender essa tua terapia, como você vai fazer a sua primeira consulta e encha a sua agenda de terapia alimentar. Faça giro com esses pacientes. E quando eu falo aqui, e eu quero deixar isso muito, muito, muito claro, quando eu falo aqui, encha a agenda, faça giro, vale a pena, o foco não é dinheiro. É porque aqui eu tô falando de profissional para profissional, né? E ninguém vive de amor. Mas o foco é o quão bom vai ser você ajudar essa criança. Pensa nessa criança lá na frente, podendo sair com a esposa num restaurante chique, podendo comer um peixe assado no vinho, com sobremesa de frutas vermelhas, podendo ter vida social, porque você, quando ele era criança, você ajudou ele a enfrentar essa barreira que fazia ele não conseguir nem chegar perto dos alimentos, né? Foca no quão
no quanto a família vai ficar mais sossegada, porque os pais dessas crianças seletivas, eles são muito estressados em relação à alimentação, eles são muito preocupados, a vida deles é focada no que o filho comeu ou não comeu, no que o filho almoçou ou não almoçou, sabe? Eles não têm mais vida, a vida deles é focada no que vai fazer para a criança comer na próxima refeição. E a briga entre casais, a briga entre avós e pais, a criança já está naquele contexto que não aguenta mais, né? Ela não tem mais ir para a mesa comer porque sabe que vão brigar, que vão insistir, que vão forçar a comer. Então, quando a gente oferece a terapia alimentar, é claro, a gente pensa no dinheiro, mas o mais importante é no resultado, na transformação que a gente vai gerar naquela família. É isso que eu quero que vocês pensem. E agora eu vou abrir para perguntas. Eu não sei quem tem pergunta aqui. Estou disponível alguns minutinhos para tirar alguma dúvida que foram surgindo. Eu desativei os comentários para que eu pudesse seguir o meu raciocínio, né? Porque eu tinha todo um raciocínio da aula já prontinho. Então, quem quiser tirar alguma dúvida sobre terapia, sobre os programas, as mensalidades, sobre como funciona a venda, enfim, estou aqui disponível. Oi, Débora, agora que eu vi que você deu boa noite. Show de bola. Hoje que é sexta-feira, estou feliz, hein? Tem gente aqui estudando. Espero que vocês sejam recompensados logo, logo por esse esforço. Eu não sei se tem pergunta que demora para chegar. Vamos ver se vai chegar alguma coisa, senão eu vou encerrar essa live. Ah, chegou. Uma criança com TEA, com seletividade, quantas vezes por semana? Tami, uma criança com TEA, 100% das vezes ele não tem só a nutricionista para ir, né, de terapia. Ele tem fono, tem psicopedagoga, tem TO, tem psicóloga, tem ecoterapia, tem tudo, né? Tem natação, onde os pais conseguem colocar a criança, eles colocam. Então eu não indicaria, a não ser que os pais queiram muito, eu não indicaria mais de uma vez por semana, porque senão essa criança fica sobrecarregada, né? Ela não tem mais vida, ela vive à base de terapias, ela não consegue ser criança, né? Não consegue parar e brincar com o que ela quer, ficar em casa, descansar, dormir, ver desenho, né? Então tem que olhar por esse lado. Mas se os pais quiserem, né, dá para ser mais de uma vez por semana. Gostaria de ideias para a criança interagir com o alimento. Ana, no meu canal do YouTube tem algumas lives sobre terapia, tá? E lá em alguma das aulas eu dei várias ideias. Eu vou pincelar aqui, tá? Eu gosto muito de brincar de boliche, de amarelinha. Eu gosto de brincar de pescaria, eu tenho um joguinho lá de pescaria, de quebra-cabeça. Então, assim, como é que eu faço? Tô jogando boliche, a criança já se aproximou bastante do alimento, agora eu quero que ela aproxime da boca, né? Para ela ganhar a bola, né, ela tem que cumprir o super desafio de dar um beijinho na banana. A gente começa com a banana com a casca, e aí a gente vai lá e joga boliche, não sei o que. E daqui a pouco a gente, vamos dar um beijinho agora na ponta da banana, que é onde a gente já sabe que já não tem a casca 100%, né? Dá pra fazer assim, estilo desafio. Dá pra fazer estilo culinária, né? Então a criança tem que ir lá quebrar o ovo, ela tem que cortar a bananinha. A criança adora a faquinha de mentira, né? Dá pra gente cortar ali com a faquinha de mentira. Eu tenho batedeira de mentira, eu tenho liquidificador, né? Eu tenho maquininha de sorvete. Aí dá pra inventar tanta coisa. Aí eu tenho carrinho, né? Caso o menino goste de carrinho, a gente brinca de levar o alimento pra lá e pra cá com o carrinho, né? A gente tem que entrar, na verdade, no mundo da criança. O que aquela criança gosta de brincar, tá? Você é uma fofa, manda live. Que bom, Celina, eu fico feliz, muito feliz. É isso que me enche de vontade de fazer uma live numa sexta-feira à noite. Boa noite, você oferece cursos nessa área de materno? Keila, sim, eu tenho o meu curso, Método NutriKids, ele não tá com as inscrições abertas, tá? O que tá aberto
são as inscrições para o meu curso gratuito, que é a jornada passo a passo na nutrição infantil. E após finalizar a jornada, eu vou abrir as inscrições para o método. Então, enquanto não estão abertas, se inscreva na jornada, tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho a propaganda desse curso gratuito. E no meu link da bio tá as inscrições para você se inscrever, tá? Vai acontecer entre os dias 6 e 12 de setembro. Caso você gostou muito de mim, né? Se quiser entrar na lista de espera do método, também tem o link na bio lá. Se você quiser mais explicações, me manda no direct que eu te explico um pouquinho melhor, tá? Estou em uma escolinha e a criança tem nojo de frutas. Ana, isso é normal, comum, esperado. Toda escola, toda sala tem criança com nojo de fruta, né? Então você você vai fazer talvez uma atividade de educação nutricional, talvez, né? Uma oficina culinária ajudaria bastante a criança a querer se abrir mais, né? Dá pra fazer assim também. Dá pra fazer, dá pra esconder brinquedos no meio de alimentos, né? Hoje, por exemplo, a criança não queria tocar na beterraba. Eu coloquei os peixinhos, né, no mar de beterraba e ele queria pegar os peixinhos para brincar de pescaria. Então são meio que armadilhas que a gente vai fazendo para a criança querer tocar no alimento sem perceber que tá tocando, sabe? Tá certo, Keila? Então tá bom, gente. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Eu vou finalizando por aqui. Um grande, grande, grande beijo. Muito obrigada para quem estava aqui ao vivo comigo. Eu folgo sábado, folgo domingo. Segunda-feira tô de volta no Bate-Caverna aqui, meio-dia com mentoria e às 18 com mais uma semana inteira de conteúdo. Você faz terapia com os pais perto? Se não, como explica a importância? Na primeira consulta, sim, os pais entram comigo. Eu faço interação com a criança ali com os pais me olhando, me vendo, para entenderem o que a gente faz. Mas as próximas sou eu e a criança, porque senão os pais interferem. Os pais começam a falar que prova, experimenta, pega, come, né? E a terapia a gente não quer isso, a gente quer que a criança se aproxime de forma natural, tá? Então, Tami, se você não viu no meu YouTube, eu fiz uma live sobre o passo a passo da minha primeira consulta, tá bom? Eu que agradeço, Ana. Um beijão, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até segunda.